Olá, aqui é o Christian. Hoje vim falar sobre esse livro, A Igreja de Deus, do Dr. Pedro Dong. Em seu primeiro capítulo, tem como título A Igreja de Deus em Corinto, e fala de algo que começou ali na carta de Corinto, quando Paulo escreveu, que fala que a igreja é de Deus, a igreja de Deus que está em Corinto. Essa frase pode se tirar o trecho, a igreja é de Deus, ou seja, a igreja tem como origem Deus. Ou seja, que é algo novo, a igreja não é algo criado por homens, não é uma instituição religiosa, mas algo criado por Deus para que nós habitemos nela, para que nós estejamos nela. E como caso de Deus, a igreja também somos nós, e está dentro de nós. E também é o corpo de Cristo, e nós fazemos parte desse corpo. E também a igreja traz, por ser algo celestial, ela traz uma nova cultura, algo que não é terreno e que não vem da terra, e sim de Deus. E não só difere da cultura terrena, é uma cultura celestial que não só difere da terrena, mas que também é contrária a essa cultura terrena. E sendo assim, para viver a igreja devemos abandonar a nossa justiça própria e revestir-nos da justiça que vem de Deus. Nos revestirmos dessa nova aliança, desse novo homem, de algo novo que vem dos céus, que é Cristo. E por isso a igreja em Corinto teve muitos problemas decorridos de querer viver a igreja da forma antiga, conforme a cultura antiga, que era a cultura grega, que era a cultura local. A igreja é algo celestial, que vem de Deus, e assim como nós fazemos parte de uma propriedade exclusiva de Deus, de um povo separado para Ele, essa cultura também é algo que não está aqui, que não deve ser feita, e nós não devemos viver a igreja da mesma maneira que vivemos a nossa vida cotidiana, ou como nós vivíamos antes. E Deus, ao colocar-nos na igreja, deseja trabalhar em nós por meio da santificação posicional e disposicional. O que é santificação posicional e disposicional? Santificação posicional é a santificação que veio a partir de quando cremos em Jesus, recebemos o perdão e somos justificados por Deus e passamos a viver na igreja. Então nós somos santificados posicionalmente, ou seja, nós saímos do mundo e viemos para a igreja, para onde Deus está. Nós não fazemos mais parte do mundo, mas fazemos parte de Deus. Porém, assim como quando se muda de país, digamos que eu como brasileiro mudasse de país e fosse para os Estados Unidos, virasse americano, eu no visto estaria, cidadão americano, caso eu conseguisse o visto dos Estados Unidos. Porém, os meus costumes e eu, dentro de mim, ainda continuaria como um homem brasileiro. Assim também é com relação à igreja. A santificação posicional é como se Deus marcasse-nos e falasse: esse é meu filho, e ele passou a pertencer a mim. Porém, ainda nós temos dentro de nós o nosso velho homem, a nossa velha cultura. Como resolver isso? Daí vem a santificação disposicional. É a santificação que vem da transformação de Deus em nós, por meio do trabalhar dele em nós. E isso é algo que é bem explicado no livro, fala bastante no capítulo 1, e é bem detalhado. Outra coisa que fala bastante no capítulo 1 é sobre a história de Corinto, em que o meio onde eles estavam, onde estava a igreja de Corinto, com a sua cultura, e que é muito semelhante à cultura atual. Então isso é muito importante para entender também a cultura atual, o mundo que estamos vivendo, porque muita parte da cultura e das coisas que estão sendo entrando na nossa sociedade vem também da cultura grega e da cultura de Corinto, que era da cultura grega. E
O capítulo 1 fala disso e de muitas outras coisas também que poderão ser vistas ao adquirir o livro, ler ele. E indo para o capítulo 2, fala sobre a estruturação e consolidação dos serviços, de como Deus é organizado e tudo que Ele faz é organizado e tem um plano, está dentro do seu plano. Não é algo que é feito de improviso, algo que Ele tirou do nada da cabeça, porém algo extremamente detalhado e complexo, que não vem de nossa mentalidade humana, mas de Deus. E isso, nesse capítulo 2 do livro, fala muito do serviço levítico e de como, né, todo aquele serviço era composto e que Deus detalhou, né, a Moisés. E também como o povo de Israel, quando eles tinham que se mover, como tudo era extremamente organizado e detalhado e planejado. Todos eles sabiam o papel de cada um e o que teriam que fazer em cada momento. Toda a trombeta, o toque da trombeta, tudo era extremamente organizado. Já no capítulo 3, já entra em um assunto falando dessa dupla missão, gerar o filho varão e preparar o deserto, que é com relação a apressar a vinda do Senhor. Na parte 1, né, que é gerar o filho varão, é no caso de gerar, né, os vencedores, que irão ser arrebatados com Cristo, né, na vinda do Senhor. E esse capítulo é específico para isso, falando da vinda do Senhor, e do filho varão, falando do arrebatamento, de preparar o filho varão, que fala sobre preparar um grupo de vencedores coletivo. O que se vê muito na história da igreja é sobre vencedores individuais, vencedores, né, que tiveram suas vidas consagradas ao Senhor, porém eles sozinhos, né, que tiveram essa atitude. Hoje o Senhor quer formar vencedores coletivos, ou seja, um grupo de vencedores que estejam se preparando para estar sendo arrebatados ao Senhor e estar prontos para servir ao Senhor e no mundo que há de vir, em seu reino, e serem entregados ao reino. E já no capítulo 4, que é a parte 2, fala sobre preparar o deserto, ou seja, preparar o ambiente em que estamos para aqueles que não forem arrebatados, que não estiverem preparados para a vinda do Senhor, que apenas estiverem crido no Senhor, porém vivido para si mesmo. Como esses cristãos estarão aqui no meio da grande tribulação, como preparar o ambiente para isso. E é o que esse capítulo fala. No capítulo 5 fala sobre nossa identidade ministerial com relação à autoridade de Deus e no quesito da liderança, e fala bastante sobre isso e retrata também a liderança por parte de Deus, Jesus, a autoridade que havia sido dada a Lúcifer, porém, e o que aconteceu. E fala bastante de Paulo, de como ele exercia a autoridade dele sobre as igrejas que estavam, né, sobre sua parte, que Deus havia confiado a ele. E já no capítulo 6 fala do ministério de João, ou seja, sai um pouco nessa transição de Paulo para João, e de como foi feito o ministério de João ali, que é o ministério, né, que permanece até os dias de hoje, né? E é isso. Isso daí é um resumo do que fala o livro, do que o livro quer dizer. E isso é só uma parte. Se você quiser saber mais do livro, quiser adquirir o livro, você pode entrar no site www.arvoredavida.org.br, que é o site da editora, e lá você pode adquirir o livro e desfrutar do livro e tê-lo em sua íntegra. Amém? Que Deus abençoe e que por meio desse livro Deus possa falar com cada um de vocês. Um abraço, amém. Jesus é o Senhor.